Ela falou a mesma coisa de duas formas diferentes. Matematicamente falando, Antônio, equação e fórmula é a mesma coisa, né? Equação matemática e fórmula matemática é a mesma coisa, né? Aham, pois é. Matematicamente falando. Eu pensei que era quimicamente falando. Oh, yes. Tá bom. Hoje é 9, né? Vai. Vamos aqui, ver o que é que eu sei fazer com vocês, certo? Na questão 361, beleza? Deixa eu só anotar aqui a primeira, né? Tá bom, vou começar a ler a primeira para poder fazer a primeira para depois de pensar em outra coisa, certo? Sim, senhora. Bora aqui. Use... É mais fácil vocês disserem quais vocês não querem que eu faça, né? É, já fiz todas, né? Tá vendo, cara? Muita oração. Ó, aqui a questão 1, ela vai falar alguma coisa sobre o cara que tá andando aqui, né? Uhum. Né? Eu nem li a questão, mas ela já disse como é que faz, né? Mas deixa eu só ler para eu ter esse prazer. A massa de é necessária para inflar um pneu de 0,4 litros. Então, o volume do pneu é de 0,4 litros. Quer saber a massa de hélio, né? Quer saber a massa do hélio? De nada. A pressão corresponde a 6,11. Então, a pressão no pneu é 6,11 atm. E uma temperatura de 25 graus Celsius. Que a gente pode já converter para Kelvin, né? 298 Kelvin. Aí a Clara já explicou como é que faz a questão. Misteriosamente, ela não conseguiu fazer, mas ela explicou como é que faz. Eu digo, o conhecimento está, às vezes, no subconsciente da pessoa. PV igual a nRT. Só que eu quero saber o número de mol? Não, eu quero saber a massa do hélio. Se você não lembra, a massa molecular, ou a massa atômica do hélio é de 2 gramas por mol, ou é 4 gramas? 4, né? É 4 gramas. Ele tem dois prótons, na verdade, né? 4 gramas por mol. Aí você pega aquela relaçãozinha que tinha assim, ó, número de mol é a massa da substância usada pela sua massa molecular. E aí você substitui isso daqui na fórmula. Aí vai ficar PV igual a M do hélio sobre a massa molar do hélio vezes R vezes T. E coincidentemente, a questão me dá o P, que é 6,11, me dá o volume, que é 0,4, pede a massa do hélio, a massa molar do hélio, não sei se a questão dá, mas a gente descobre, né? Já é obrigado a dar, 4. A constante é 0,082 e a temperatura é 298. E a questão que é justamente o quê? A massa do hélio. Agora é só matemática.
Se você olhar aqui, ó, 4,04, aqui fica 10, né? Se você olhar aqui também, vai ficar 6,11 vezes 10, né? Vai dar 61,1. É igual a massa de hélio vezes 0,082 vezes 298. Massa do hélio é igual a quanto? 0,4 gramas. Impressionantemente impressionante, na verdade. Ai, ai. Primeiro item C. É só aplicar PV em RT. Vai dar, não, é porque isso aqui dá 22,4, só que você divide. Ué, 61,1 dividido por 22,4 não é 0,4, não. É? 61 dividido por 24,4 é 0,4? Eu acho que não é. Oxi, deu quanto? Eu acho que não é 4, não. 2,5. No começo também você estava certo. Só não sei o que diabo foi que deu aí. Pode crer. Tudo bem. Vai farrar aí, viu? Vai fazer só isso aí. Vocês querem a 2? A 3? A 4, todo mundo? Tá, mais uma de cada vez. Calma, eu não vou ficar decorando, não. A 2 a 3 posso passar e vamos para 4, né? Ok. Toda minha vida. Questão de número 4. Uma mistura gasosa sob pressão de 500 milímetros de mercúrio. Então, a pressão total do meu sistema é de 500 mmHg, aonde o oxigênio apresenta uma pressão parcial de 200 milímetros de mercúrio. Pressão do O2 é de 200 milímetros de Hg. O nitrogênio representa 50% dessa mistura de gases. E os gases argônio e neônio têm a mesma concentração da mistura. Então, deixa eu pensar um negócio aqui, ó. A gente tem ao todo O2, N2, cadê o outro, Jesus? Argônio e neônio, né? Ar e Ne. A questão fala que o O2 tem uma pressão parcial de 200 milímetros de mercúrio. Isso aqui é quantos por cento da pressão total? 40%, não é não? Concordam? Se a pressão total do meu sistema é de 500 milímetros de mercúrio e só o O2 colabora com 200 milímetros de mercúrio, ele está colaborando com 80% da pressão.
Concorda? 500 vai para 1000, 200 vai para 400. A questão fala que o N2 tem o que de importante aí? Ele é 50% do quê? Do número de mol, N2 é 50% dos mol. Então ele colabora com 50% da pressão. Que é 500 dá o quê? 50%. É 200 milímetros de mercúrio. Sobra quanto? 50 milímetros de mercúrio, né? Que é justamente os 10% que faltam. A questão fala que o argônio e neônio colaboram de maneira igual, com 5%. Então, a pressão do argônio, que é igual a do neônio, somadas tem que dar 50. Então, isso aqui é 25 mmHg. Isso aqui também é 25 mmHg. É o que a questão quer saber? Oi, posso fazer de novo A1. Vou terminar aqui a 4, certo? Qual a pressão parcial e a concentração do neônio nessa mistura de quatro gases? A pressão parcial do neônio, 25. 25? É, 25. E a concentração dele é 5%. Tranquilo? Tá, vamos aqui. A resposta aqui é o item D, né? 5% e 25 ml. B de bola, item B. Obrigado. Ó, vamos aqui. Vamos voltar para o básico, certo? Pressão parcial, por exemplo, do O2 é a fração molar do O2 vezes a pressão total, certo? Calma. Fração molar. O que é a fração molar do O2? Vamos aqui, de novo para o básico. Fração molar do O2 é o número de mol do O2 sobre o número de mol total. Número de mol do O2 mais número de mol do N2 mais número de mol do argônio mais número de mol do neônio. Certo? Eu tenho um percentual de amostra. Eu tenho 4 gases. Então, cada gás tem um percentual nessa amostragem. Se eu falo, por exemplo, que aqui são 10 mol ao todo, o N2 tem um percentual dentro desses 10 mol. Esse percentual interfere diretamente aonde? Na pressão total do meu sistema. Certo? Então, quando eu falo, eu tenho um sistema com pressão de 500 milímetros de mercúrio. Eu tenho um gás que exerce metade dessa pressão no sistema, colabora com metade da pressão. Então, se eu tenho um gás que colabora com metade da pressão, ele faz uma pressão de 250 milímetros de mercúrio, ou seja, uma colaboração de 50% da pressão. Logo, no conteúdo amostral, na fração molar desse gás, por exemplo, um gás que eu não sei, eu posso dizer que é 0,5. Por que é 0,5? A pressão dele não é 250, é igual a fração molar vezes a pressão total, 500. Então, 250 sobre 500 diz que esse meu gás ele tem um total de 0,5 na fração molar. Como assim 0,5, Adriano? Se eu tiver 20 mol no total, ele é 50% desses 20 mol, ou seja, é 10 mol. Só isso. É como se, por exemplo, ó, eu tenho vocês seis aqui em sala de aula. Cada um é um gás. E aí eu tenho vocês em quantidades diferentes. Quando eu quero ver o todo, eu somo as quantidades de todos. E aí eu digo assim, poxa, o clean é 10% dos mol de vocês. Só que vocês dão 10 mol somado. Então o clean tem 1 mol. Ele é 1 mol. Então ele, na pressão total, ele colabora só com 10% da pressão total. Porque na amostragem de matéria, ele é 10%. Logo, ele só colabora com 10% da pressão. Só isso. Certo?
Então, a fração molar, Clarinha, que você não entendeu ontem, é só para dizer qual o percentual de cada participante da amostra total em matéria e quanto que percentualmente esse cara interfere na pressão total. Interfere não, né? Colabora com a pressão total. Então, se você falou aqui, ó, que o P do O2 é 40%, né? Então, posso dizer que se eu quisesse que a fração molar do O2 é 0,4. Só que eu estou dizendo que são 0,4 mol? Não, eu estou dizendo que se eu souber o número de mol, que pode ser 10, 20 mil ou pode ser 1, o O2 é 40% dessa quantidade toda de mol. Só isso. Certo? Certo. Certo. Perfeito. São iguais. Perfeito. Uhum. Deu 5. Foi a mesma coisa que eu fiz, só que você usou os cálculos, eu só fui pela analogia do que a gente estava falando. Mas é a mesma coisa. Tá top, certo? Você fez a regra de 3, eu não fiz nem a regra de 3. Nem cheguei a jogar a fórmula. Não precisou, porque eu só vi que colaborava com 50% da amostra. Então ele fala o seguinte, ó. Quando ele diz que o N2 é 50% de toda a matéria, ele está dizendo que o N2 tem uma fração molar de 0,5. A pressão total não é quanto? 500, né? Aí eu podia ter feito assim, ó, pressão parcial do N2 é a fração molar do N2 vezes a pressão total, que é 500. Pressão parcial do N2 é igual a 0,5 vezes 500. Logo, a pressão parcial do N2 é 250 mmHg. Certo? Então, se eu sei o percentual de cada um, eu sei quanto cada um colabora com a pressão. E sei quanto que cada um colabora com o somatório dos mol todo. Só isso. É estranho porque são conceitos meio que abstratos que está tentando ligar, né? Fazer essas sinapses. Mas é super simples, tá? Super simples. É porque é só você lembrar da fórmula, ó. Pressão do fulaninho é a fração molar. Vou tirar aqui o X, certo? Pressão parcial do gás A é a fração molar do gás A vezes a pressão total. Ou seja, a pressão dele é diretamente proporcional a qual percentual dele na amostra. Só isso. Tranquilo? Faz de novo esses cálculos aqui, né? Vamos embora aqui, deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer aqui também. Da questão 1. É assim, ó. 0,082 vezes 298, certo? Dá 24,4. Isso dividido por 4, certo? E a gente multiplica por aqui, né? Vezes. O meu deu 14,9. É doido já. Uhum. Dá quanto, vai? 2,4, vai. É igual. Dividido por 10, né? Ah, por 4, por 4. Beleza. O máximo é 4 mesmo. Né? Então pronto. Então pronto. Morreu. Hã? Fazendo as contas dá 0,4. É 0,4, né? Porque aqui, ó, 0,4 nesse 4, você cancelaria e aqui daria 10, né? E aqui daria 0. Aqui é porque eu não botei. Aqui daria 0,1, né? E aqui daria 10. Mas deve ser 0,4 mesmo. Confiar nos seus cálculos, viu, dona Bia? Pronto. Então, pronto. Então, isso daqui dá 2,4.
é igual a massa. É, que vai dar 9,76 é igual a massa do hélio vezes 24,4. Logo, a massa do hélio é 0,4. E aí sai do item C, vira outra coisa? Aí tem C mesmo, né? Então pronto. Depois dá 4 a 5, né? Que bom. Sim, senhora. Eu acho que entre a 5 e a 11 vai ter algumas pedidas. É hoje. Não, vai fazendo no automático, né? É, não tem aula mesmo, né? O que me lasque, né? Você pagando. Caridade, é. Não, vou não. Ó, depois eu tô relaxado. Eu vou ver o que eu faço depois do intervalinho de meia hora, certo? Se a fissura tiver muito grande, aí a gente volta. Se não tiver, calma, mas em julho também tem 2 semanas de aula. E aí tenho planos para dar essas dúvidas que eu comentei nessa semana de julho. Às 5, né? Deixa quieto, deixa quieto. Questão 5. Aqui já é 362. Um cilindro de capacidade igual a 40 litros. Então temos um volume de 40 litros. Contendo argônio sob pressão de 4 bar. Barômetro. Não sei. É uma só unidade. Bar. Calma, garotinha. As duas são em bar, né? Então pronto. A resposta é em bar, né? A uma temperatura de 300 Kelvin. Está conectado sobre. Está conectado por meio de uma válvula a um cilindro de 10 litros de capacidade. Então é como se a gente tivesse um cilindro grande de 40 conectado a um cilindro menor de 10, né? 40 litros, 10 litros. Aqui tem uma válvulazinha. Válvulas contendo nitrogênio sob pressão de 2 bar. Então a gente tem aqui outro gás, que está num volume de 10 litros e uma pressão de 2. Não sei ainda não, Clarinha. Nem terminei de ler. Não sei não. Não sei por onde é que eu vou, não. Eu também não estou te respondendo. A mesma temperatura. Então a temperatura também 300 Kelvin. Cadê? Pronto. A válvula foi aberta e os gases se misturaram isotermicamente até que a pressão total gasosa se igualasse nos dois cilindros. Essa pressão é de quanto? Então a gente tem uma situação que eu tenho um gás A, que é o argônio, e aqui eu tenho um gás B, que é o N2. N2, que é o AR. E aí é o seguinte, ele fala que a válvula foi aberta, os dois gases se misturaram e agora quer saber a pressão nos dois cilindros. Tranquilo? O que acontece? Eu não sei se faz assim, certo? Mas eu penso o seguinte: esse gás está sob uma certa pressão, um certo volume. Na hora que a válvula for aberta, ele vai passar de um volume de 40 agora para um volume de 50. E vai ter uma nova pressão desse gás, certo? De novo, a válvula vai ser aberta. Ele estava ocupando um volume de 40, agora vai ocupar um volume de 40 mais 10, 50. Exercia? Sim, sim, senhor. Também. Lembra daquele. É porque tu não estava no dia que eu passei aquele vídeo, né? Eu estava. Eu falei dos dois gases, que eles ocupam os dois espaços, certo? Bom,
Aí o que acontece? Esse daqui, o argônio, vai passar a ocupar agora um volume de 50. Sai de 40 vai para 50. E o nitrogênio sai de um volume de 10 para o volume de 50. Ou seja, se a gente pensar um pouquinho, nessa primeira situação aqui, a gente teve um volume inicial passando por um volume final. A gente saiu de 40 e foi para 50. O volume aumentou 10 unidades, então a pressão aumenta ou diminui? Diminui, diminui. Então aqui a gente vai ter uma pressão menor do que 4 bar. E aqui a gente está vendo a situação de um gás que está saindo do recipiente 10 litros, no volume inicial, para um volume final maior também. Só que ele sai de 10 e vai para 50. O volume aumentou quantas vezes? 5 vezes. Se aumentou de 5, a pressão diminui também 5 vezes, né? Então eu posso dizer que a pressão dele, 0,2, foi para quanto? 0,4. Vamos fazer direitinho para vocês não chorarem, tá? Mas calma, 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 calma. Respeite. Respire, 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 respire. Diz-me o que é que tu quer perguntar. A gente vai achar, ao meu ver, a gente vai achar a nova pressão de todo mundo, depois soma que vai dar a pressão do sistema total, né? Então, assim, ó, como é uma isotérmica, PI vezes VI igual PF vezes VF. Para esse gás aqui, certo? O argônio. PVNRT. Porque assim, ó, eu teria o P, eu teria o V. Você acha o número de mol, certo? Desse daqui e desse daqui. Aí depois soma depois e diz que o volume é 50 e fim de papo, né? E acha a pressão. Pode ser também. Vamos ver se vai dar igual o que eu vou fazer aqui, certo? Como a temperatura é constante, talvez dê. PI é 4 vezes um volume de 40 é igual ao PF de não sei vezes o VF que é 50. PF vai dar 40 vezes 40, 4 vezes 40, 160, né? Dividido por 50. Corta com corta. 16 sobre 5 dá quanto? Sobra 1, né? 3,2. 3,2 bar, né? Essa aqui é a pressão do argônio no sistema todo, certo? Só que eu também tenho a pressão nova do nitrogênio. E também eu vou usar PI, VI igual a PF, VF. PI, a inicial é de 2 bar, volume inicial de 10. Isso vai me dar uma PF, a gente já sabe quanto que é, o volume final é 50, né? Então, PF é igual a 0,4 bar, não é isso? No fim, a pressão total é a soma da pressão do argônio mais a pressão do N2. Pressão total é a pressão do AR mais a pressão do N2. Pressão total do meu sistema, do AR 3,2. Pressão do nitrogênio 0,4. Pressão total agora nesse meu recipiente de 50 litros é 3,6 bar. Deu 3,6, fingiu o seu? Temos item para essa questão? Aí é que tá o que eu tanto falo. Só que a gente só consegue entender ou consegue justificar quando a gente começou a parte físico-química. Não existe só uma maneira de você chegar no resultado certo. O que existe maneiras que gastam tempo distintos. Talvez você gastou muito mais tempo para achar essa resposta do que a gente chegou para achar essa. Quando a temperatura ou quando uma unidade é constante, não precisa para fazer PVNRT. Por quê?
Porque você vai sempre repetir aquela informação. Faz as fórmulas condensadas de Charles, de Boyle e de Gay-Lussac. Porque sempre vai ter um constante, entendeu? Mas dá certo também, certo? Só que se você não estiver vendo, achar, pô, PVNT vai dar certo. Arrocha no PVNT. E nem eu botei ontem. Pressão total é P de A mais P de B. Número de mol total é NA mais NB. E vai-se embora. O volume aumenta de 50 por 2 a temperatura também. Vai dar certo. Beleza? 3 como assim, Clarinha? 3 contas. Aham. Dava, mas o que acontece assim, fazendo PVNRT, por que que fez 3 PVNRT? Ele achou o número de mol do argônio que a gente não sabia, achou o número de mol do nitrogênio que a gente também não sabia. E aí no final ele só somou os dois números de mol e foi-se embora, entendeu? E fez a terceira, entendeu? Eu acho que pelo PVNRT ele ia ter que fazer 3 de toda forma. Porque a questão não fala, a soma dos mol dá tanto. Porque se falasse, se fazia uma, achava a outra, né? Mas, tipo, não fala, entendeu? Ele fez isso aqui, né, Clarinha? Ó. Ele fez assim, né? Ó. Ele botou PVNRT, aí ele achou o. Ele tinha a pressão desse, o volume, a temperatura, ele achou o número de mol do argônio, a primeira conta, certo? Na segunda conta. Aí na terceira, ele fez o quê? A nova pressão vai estar com volume de 50, agora a gente estava colocando 40 e 10, né? Aí vai somar isso daqui que ele achou, esses dois valores, o R e o T, e vai achar o P, né? Mas dá um. Uhum. Pelo pivete, né? Pode crer. Vai tranquilo. Aí se a questão perguntasse, tipo assim, as pressões parciais, aí tu achava o número de mol e achava a pressão total agora e achava as pressões parciais, entendeu? Aí vou ter que, ia ter que usar PVNRT na marra. Ou não, né? Porque se eu tenho que um é 3,2 bar e o outro é K1, a gente já tinha achado, né, as pressões parciais, eu queria achar agora o número de mol de cada um. Entendeu? Porque a pressão parcial é isso aqui, ó. 3,2 de um e 0,4 do outro. Não, o X não é para achar a pressão parcial. O X ele tá na fórmula da pressão parcial. O X é para achar o percentual de cada participante na amostra e não da pressão. Porque isso aqui vale para gás, vale para substância sólida, para substância aquosa. Por um acaso, isso aqui se relaciona com gás quando eu estou trabalhando com gases. É um percentualzinho, é um valor percentual que a gente não coloca em porcentagem, mas a gente coloca valor decimal, né? A soma você tem que dar um, né? Bem fuleirinho. 6 ou 7? Teórico eu vou fazer a 3. A 3 que a gente já passou? Ou deixa eu ver aqui a 3. Deixa eu seguir depois a gente conversa, beleza? Então vamos para 6, tá? Na mesma página. Então, então vamos, né? Vamos lá, galerinha. Questão de número 6. Ela tem probleminhas. A sobrevivência de espécies aquáticas está diretamente ligada à disponibilidade de oxigênio dissolvido, ou a OD, na água. Tem um negócio chamado DBO, que é demanda biológica de oxigênio. Aí tá falando do animal quanto ele precisa, né? Aqui para dar disponibilidade de oxigênio dissolvido na água. O chamado OD é responsável por oxidar o material orgânico presente na água
e permitir a respiração branquial dos peixes. Rios ricos em matéria orgânica derivada de esgotos possuem menor concentração de OD e são menos profícuos à vida aquática. Beleza. O oxigênio dissolvido em água é um dos exemplos de solução de gases em líquidos. Quanto à solidariedade dos gases em líquidos, é correto afirmar que o oxigênio, pessoal, eu fiz essa pergunta no grupo de monitoria há uns meses e vocês não responderam, mas tudo bem. O2 é uma molécula, é o karma, ele chega, sempre chega. O O2 é uma substância polar ou apolar? Apolar. Sempre que você tem uma molécula onde todos os átomos são iguais, ela é apolar. E a dona água, ela é o quê? Polar. Aí qual é aquela regrinha que fala assim, semelhante dissolve semelhante, né? Aí o que acontece é o seguinte, quando eu tenho oxigênio na água, a gente chama isso aqui, coeficiente de solubilidade. É muito, muito, muito pequeno. Por quê? Eles não se misturam de maneira tão vantajosa. E aí, não sei se vocês lembram, quando eu estava também falando de coeficiente de solubilidade, lá nos gráficos de solubilidade, eu falei para vocês que normalmente os gases, para se dissolver na água, eles precisam estar em situação fria ou em situação quentinha? Fria. É porque estamos com ambiance. De novo, quando eu estava falando sobre solubilidade de sais, lá atrás, eu falei assim, normalmente os sais, quando eles são aquecidos em solução aquosa, eles se dissolvem melhor. Só que eu falei para vocês o seguinte, os gases normalmente são ao contrário. Quanto mais você aquece a solução, menos o gás que está dissolvido nela. Por quê? Porque o gás ganha energia cinética. Quanto mais energia cinética, juntando a diferença de polarização, ele está doido para escapar. Agora, quando você retira calor, você resfria o recipiente, o gás se sente mais à vontade ou mais propício a se dissolver naquela solução aquosa. É só você pegar o exemplo da Coca-Cola, de qualquer refrigerante, de qualquer bebida. Quanto mais quente, mais ela vai espumar quando ela for aberta. Quanto mais geladinha, menos ela gera espuma. Tranquilo? Primeira afirmativa. Oh, cadê? Primeira afirmativa, letra A. É correto afirmar que aumenta com a elevação da temperatura quando a pressão é constante. Isso aqui é a disponibilidade de oxigênio dissolvido, né? A OD. Ela aumenta com a elevação da temperatura. Quando eu aqueço a água do lago, do rio, eu tenho mais oxigênio dissolvido? Não, eu tenho menos oxigênio dissolvido. Letra B. Aumenta com a elevação da pressão, quando a temperatura é constante. Se eu aumentar, o que é? Ai, quando a temperatura constante é PI/VI igual a PF/VF. Não é assim? Quanto maior a pressão, menor o volume, mais comprimido ele está. Se você aumenta a pressão de um gás em um líquido, ele vai se dissolver ou vai não se dissolver? Ele vai se dissolver. Por que não tem a ver com a dissolução, garotinha? Seguinte, ó. Vamos lá, devagarzinho. Quando você abre um refrigerante, ele faz assim, faz ó. Tss. Por quê? Porque o refrigerante e as bebidas com gases, elas são envasadas sobre alta pressão, ou sob uma pressão maior que a pressão atmosférica. Para quê? Para justamente eu ter o gás dissolvido na água. Porque imagina assim, ó, o volume da garrafa. Excuse me. SMR. Fresquinho, né? O volume da garrafa de plástico, ela pode ser até deformável do refrigerante, mas ela tem um volume máximo, beleza? E por ser plástico, ela consegue aguentar alguma pressãozinha até deformar e estourar. Quando eu tenho líquido, eu tenho uma camadinha de ar que está nessa parte superior. Só que no líquido, eu tenho um certo percentual de gases dissolvidos. Quando eu aumento a pressão, Clarinha, eu estou forçando com que esses gases que estão aqui
sejam comprimidos a ocupar um volume menor. Então, eu estou forçando que eles vão para onde? Para a solução. Então, quando eu aumento a pressão, o volume do gás comprime e ele é forçado a se dissolver no volume que eu tenho de líquido. E aí a garrafa é envasada, botada engarrafada. E aí, na hora que você abre a garrafa, o conteúdo da garrafa está sobre alta pressão. Na hora que você abre, a pressão entra iguala com a pressão atmosférica. E aí escapa a parte que está dissolvida em excesso. Certo? Aham, é assim mesmo, né? Morrer em terra. E aí, falando sobre escapar o gás, eu ia falar um. Sim, porque a gente está querendo forçar com que você tenha menos espaço para o gás se expandir. Tem uma resistência mecânica. É, porque assim, você está fazendo com que o gás ele quer escapar do líquido, beleza? Ele vai exercer uma pressão. Só que o meu material vai ter uma certa resistência mecânica a se deformar. Então, se ele tem resistência mecânica a se deformar, se escapa menos gás do líquido, entendeu? Então ficam. Ah, lembra o que eu ia falar. E aí fica mais dissolvido no líquido que ele ficaria se fosse normal, na garrafa normal. Sim, perfeito. No líquido. Porque assim, se eu tiver uma situação, uma garrafa só sem líquido, eu só vou diminuir o volume do gás da garrafa. Agora, se eu tenho água, a água não pode ser comprimida, por exemplo. E aí eu vou alterar o volume só da massa de ar. E eu vou forçar que essa massa de ar, uma parte, se dissolva nesse líquido, certo? E aí as crianças sabem por que quando a gente bebe refrigerante e esse refrigerante está novinho ainda, entre aspas, dá aquele formigamento na garganta? Vixe, você. Uau, ela é a árabe, não consentiu um formigamento na gargantinha. Sabe por quê? Não. É porque assim, o... não é o CO2? Eu fugi um pouco da questão, mas tudo bem. Não é CO2 nos refrigerantes que está sendo dissolvido, não é? Na água. CO2 na água forma quem mesmo, hein? H2CO3. E aí, quando você aumenta a pressão, é porque vocês não viram isso aqui ainda. Mas o CO2 é um gás, isso aqui é um líquido, isso aqui é aquoso, certo? Então, quando a gente conta volume, no lado dos reagentes tem um volume, no lado dos produtos tem zero volumes. E aí, pelo equilíbrio químico, a gente vai ver mais lá na frente, quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o menor volume, que é para a formação de quem? Ácido carbônico. Na hora que você bebe o refrigerante e tem um pouquinho de ácido carbônico, esse ácido carbônico reage com um negócio chamado amilase salivar, que tem no seu trato digestório aqui no começo. E é essa reação do ácido carbônico, a amilase salivar, que dá essa sensação de formigamento. Entre aspas, sim. É, mas entre aspas, sim. Mas é mais porque realmente vai acontecer o desprendimento de CO2. E aí dá esse formigamentozinho. Certo? É tanto que a gente depois, se a gente bebe, a gente arrota, né? É o CO2 que foi formado nessa reaçãozinha. Beleza. É, já é instável. Mas acontece porque a amilase salivar favorece essa decomposição do CO2. É quase como se fosse um catador, mas é uma reação em si mesmo. Não é a catálise, é uma reação mesmo. Tá bom? Letra B. Letra B de bola. Se a pressão atmosférica da nossa Terra fosse 10 atm, ia ter muito mais oxigênio dissolvido em lagos, lagoas. Te pergunte. Sim. Aumentar o volume do gás, você precisa. Não, se você fosse. Não. É, tipo assim, você aumentaria o volume do gás, do líquido, não. A gente não pensa no líquido a princípio. Se você aumentasse o volume do gás, seria se você colocasse por exemplo, num vácuo. Você abrisse, por exemplo, um refrigerante, mas tu abrindo uma garrafa de refrigerante e estando no vácuo, a pressão é zero. Então, todo o CO2 escaparia de uma vez só. Ia jorrar muito CO2 e jorrar muito, tipo como se fosse botasse no Mentos. O que é o Mentos? O Mentos é um bombonzinho, não, efervescente não.
É um bombonzinho que ele tem uma películazinha de mentol. Esse mentol faz o quê? Ele reage com o ácido carbônico do refrigerante e faz com que todo o CO2 seja expelido. E aí sai aquele jatozão de CO2 sobre alta pressão e leva refrigerante também. Só isso. Não, 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 não. Tá diminuindo. Porque a pressão tá diminuindo também. E aí a pressão diminuindo favorece o que a gente chama como é, meu Deus do céu? É solubilização de dessolubilização, que é a escape do gás do líquido para a atmosfera. É quase isso, certo? Tranquilo? Questão 6, questão 7, sim ou não? E a escravidão voltou a vigorar no Brasil, né? Falta muito ainda para eu escapar dessa tortura. Falta muito. 7, né? Questão de matemática. Uma sala de dimensões iguais a 5 metros, 4 metros, 3 metros. Isso aqui tem um volume cúbico de quanto, hein? Que é igual a 6 vezes 10 a quarta litros, né? Que cada metro cúbico é 10 a terceira, né? Ela fala para ela tá falando para ela, tá falando para ela. Contém ar atmosférico a 27 graus Celsius. Então já posso botar a temperatura em Kelvin, né? 300 Kelvin. E a 700 milímetros de mercúrio. Pressãozinha, 700 mm. Tem, claro. Tipo assim, T tem. T tem, mas é porque a resposta. Não, a resposta está em quilograma, mas é porque ele vai dar constante em quilograma. Entendeu? Então, tipo assim, ele só quer que você faça a fórmula. Ele não quer saber que você sabe converter ou não. Beleza? Mas se você quiser converter, ó, olha como é simples, ó. Um ATM. Não, agora eu vou falar. Um ATM 760 mmHg. Que também é 760 bar. Se eu não tô muito doidão. Ou é 760 bar ou é 760 Thor. Aí eu não lembro. Porque realmente a gente não usa essas unidades. Certo? Mas, tá 700 de mercúrio. O que você mais sabe fazer? Regra de 3. Se for o caso. Mas não precisa, porque a constante já está em milímetros de mercúrio. Beleza? Considere que a massa molar média do ar atmosférico é 30 gramas por mol. Massa molecular média do ar é 30 gramas por mol. Aqui ele foi até legal, né? E que a constante universal, R, vale 62,3 mmHg vezes litro vezes mol menos um vezes calma menos um. Estima-se que a massa de ar presente na sala é de quanto? Ora, mas rapaz. A gente faz a fórmula que a gente usou na primeira questão. PV, a massa do ar que está na sala. Não, pode ser. Você está perdendo só tempo. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas vocês estão perdendo tempo. Vai. Falta um poderzinho de começo mesmo.
Mas eu não entendo, tipo, às vezes a questão quer que você bote assim para você sair cancelando. Às vezes, né? Às vezes não. Porque isso aqui, Bia, isso aqui é N, né? Ah, tá, foi mal. Viu? Então, pressão 700, volume 6 vezes 10 a quarta. Isso aqui é igual ao M, que eu vou achar. O M do A é 30, o R é 62,3, a temperatura é 300. Aí, se você tiver um pouco de juízo, você corta 00 com 00. E outra unidade. 30, você corta com 10 a quarta, fica 10 a terceira. 6 com 3 dá 2, certo? Aí fica, ó, 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 10 a terceira é igual a M vezes 62,3 vezes 3. Isso aqui vai dar 9, 6, 18. Massa é igual a 14000 dividido por 186,9. Se você for audaz, você bota isso aí aproximadamente embaixo 200. Vai ficar 140 dividido por 2, que vai dar aproximadamente 70, né? Dá 70, zerado. Dá próximo de 70, né? Item, isso aí. É porque aqui vai dar 140 por 2, 70. Por que quilograma? Isso aqui? Ah, é porque a constante está em quilograma. Porque assim, ó. Então, ó, calma, ó, presta atenção. Se a massa for grama, vai cortar grama com grama, certo? E a constante quilo não vai dar certo. Então eu tenho que ter quilo aqui em cima para cortar com quilo a menos um que tem aqui, para sobrar isso aqui em grama. Só isso. Só isso. Porque se você fosse fazer, por exemplo, em quilo, isso aqui não seria 30. Seria 30 vezes 10 a menos 3. Não, não daria não. Mas aqui é 30 quilos. Era, tava. A um. Entendeu? Porque tem que estar em quilo. Só isso. Confia. Tranquilo? Posso apagar essa a 5, né? É para fazer a 8, é? A 7 de novo? Deus, cuida de mim. Eu nem vi, mas eu já concordo. Ei, mas na universidade, pelo menos lá na química, né, nos livros de química, a gente tem o que eles chamam de gabarito das ímpares. Tipo, essa aqui seria a 7,1, aí teria a 7,2, que é a mesma coisa, só que com outros valores, ou outras unidades. Aí só tinha um gabarito dessa, não tinha da 7,2. Aí o professor estava na prova 7,2. Otário, né? Então, fazer a 8 ou não? Tá bom. Se for o mesmo raciocínio, como a Beatriz está dizendo, eu deixo só sem desenvolver, certo? Eu só monto e você depois faz as contas. Pronto, poxa. Uma bola de tênis, cadê a Beatriz? Beatriz não, a Luísa. São normalmente cheias de ar ou gás de nitrogênio, com uma pressão acima da pressão atmosférica para aumentar os kicks.
da bola e ganhar a intensidade do jogo. Ok. Considere hipoteticamente que uma bola de tênis de gás N2 tem volume de 246 centímetros cúbicos. Então, esse volume 246 centímetros cúbicos é a mesma coisa que mililitro, né? Temperatura interna de 27, então a temperatura é 300 Kelvin. E pressão de 3 atm. Então, isso aqui eu posso até ajustar assim, ó. 0,246. Olha, homofóbica. Só me dá unidade. Unidade. Não sei. Constante de Avogadro tá aqui. Constante dos gases 0,82, graças a Deus. 1 mol tem esse número de moléculas. É, pô. Na primeira questão, eu tentei botar PVNRT, só que assim, eu não consegui. Aí a questão se resolve como? PVNRT. Aí ela, tá bom. Aí eu, mas tudo bem. Nessas condições, a quantidade de moléculas. Ora, mas rapaz, quantidade de moléculas, ó. Ô, jovem. Número de moléculas. Eu vou só desenvolver aqui, eu não vou fazer não, certo? Vocês fazem aí. PV. A besteirinha que eu faço, né? Beleza, pivete. Beleza. Eu ia fazer pior, mas vou deixar de boa, assim, fazendo R, certo? Porque senão você já não gosta com M, com MM, imagine o que eu vou fazer aqui. Se preocupe. P é 3, volume é 0,246. N eu vou descobrir, R 0,082. E a temperatura é 300, né? Olha que cor linda do papaizinho, ó. 3, 3 dá 1. 246 dividido por 82 vezes 10 à segunda. É igual ao número de mol. Só fiz direto. Calma, eu vou achar o número de mol. Número de mol? 0,03 mol. Olha, aí eu digo o quê? 1 mol. X é quanto? 3%, né? Eu disse que não ia fazer, acabei fazendo. Eu sou um fraco mesmo. Quem fez as contas foi vocês, né? Qual item? Basic Life. Believe. É isso. Podia ter feito assim também, ó. O número de mol, podia ter feito assim, ó. 1 mol não é 6 vezes 10 dá 23, né? Aí tu ia ter achado um valor X. Aí tu ia só botar em análise dimensional com isso daqui. Ia dar a mesma coisa. Por isso que eu tô dizendo. Vocês têm raiva do M sobre MM, quem dirá isso aqui, análise dimensional. Mas tudo bem. O importante é você conseguir fazer. Faço a 9. Eu acho massa que ela se dói todinha, né? Vamos. É, ela pede pra dar 1 até a 9, até agora eu não tô dizendo nada. A pessoa pediu a 11. Olha que essa semana tem paredão, hein? Essa semana tem paredão. Epa! E se for paredão duplo? E se for paredão falso? É verdade. Já dá pressão parcial, né? Gente, seguinte. Ei, você não tava nem aqui. Ó,
Realmente é um dos problemas que ela realmente não sabe de verdade. Não tô brincando. É bom não. Não, eu também não gosto não. Não gosto não. Eu faço porque é obrigatório, né? É porque assim, eu falei para algumas pessoas, mas eu tenho um plano bem mirabolante, que é assim, o módulo 4 eu bem dizer, já dei 3 capítulos, 3 aulas do módulo 4, né? E aí depois só vem soluções. Soluções também, ó, é bem, ó, rapidinho. E aí provavelmente eu termino o módulo 4 no final do mês de junho. E aí no mês de julho tem termoquímica, acho que também é bem rapidinho, bem curtinho. E aí mês de julho eu vou ter 4 aulas, vai ser 2 semanas de aula ainda. E aí eu quero fazer nessas 4 aulas revisões de coisas mais importantes possíveis, estequiometria, gases e talvez gases e gases, certo? Aí fica a critério das vossas senhorias. Vou fazer assim, eu vou botar a questão, eu vou botar alguém para fazer, vou me sentar e vou dizer, não, farra assim, farra assim. Pronto, eu vou brincar de, agora dei valor. Agora. Vai ser assim agora. Bota lá pra fazer. Ó, tu vai ter de 7 até 7h30 para fazer o máximo de questão possível de gases 2. Pronto. Ó, se tu fizer uma por minuto para cada 3 minutos, faz 10. Tá bom, tem um bocado já. É porque 11, né? De forma simplificada, a umidade relativa do ar é calculada pela relação entre a quantidade de vapor de água presente no ar e a quantidade máxima desse vapor no ar. Calma. De forma simplificada, a unidade relativa do ar é calculada pela relação entre a quantidade de vapor de água, quantidade, espera ainda, de água na forma de vapor, certo? Pela quantidade máxima, né? Pela quantidade máxima de H2O vapor. Isso aqui é dado, isso aqui é o que mesmo? Hein? A umidade relativa, né? Se a umidade relativa for de 100%, é porque a quantidade de água vapor é igual à quantidade máxima permitida, né? Beleza. Antes que ele fique saturado e a água comece a condensar na forma líquida, na forma de chuva, né? Para condições específicas de temperatura e de pressão. Um ambiente fechado de 40 metros cúbicos começou. Volume de 40 metros cúbicos é 4 vezes 10 a quarta litros, tá? Apresenta inicialmente 100% de umidade relativa do ar. O R é de 100%. Com 20 gramas de vapor de água por metro cúbico. Pronto. Uma concentração de 20 gramas de vapor de água por metro cúbico. Como são 40 metros cúbicos, a massa de água no formato de vapor é de quanto, hein? Não é 80, não? Ah, é 800, né? Que é 40, né? 800. Lendo. Mas vamos lá. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A questão fala assim, vou ler de novo do começo aqui, ó. Um ambiente fechado de 40 metros cúbicos. Eu só fiz o quê? Transformar para litro, certo? Apresenta inicialmente 100% de umidade relativa do ar. Botei ali, o R. Com 20 gramas de vapor de água por metro cúbico. Isso aqui eu botei concentração. Unidade de concentração. 20 gramas por metro cúbico. Não são 40 metros cúbicos? Multipliquei. Deu 800 gramas. Beleza? Até aqui eu estou conseguindo entender. Bora cá. Se for colocar nesse ambiente um condicionador de ar que retira do ambiente 1 quilo de água, por hora começou a questão de física e matemática, né?
retira 1 quilo de água por hora, taxa 1 quilograma de água por hora. De forma constante, e um umidificador, que adiciona 600 gramas de água por hora. A fila de uma égua. Taxa 1, taxa 2. Se é 600 gramas, é 0,6 quilogramas, né? Vocês percebem que a cada hora acontece o quê, de maneira geral? Gramas. Tira 400 gramas do ambiente, né? Porque um vai compensar e o outro vai descompensar, né? E são ligados simultaneamente. Logo, a umidade relativa nesse ambiente após 30 minutos será de quanto? Se é por hora, se é 30 minutos, é meia hora, né? Então a gente tem isso daqui, ó. A parte física da coisa é a seguinte: eu tenho um troço que tira a umidade numa taxa de 1 quilo por hora, e eu tenho outro troço que coloca umidade na taxa de 0,6 kg por hora. Ele quer saber como é que vai ser a variação da umidade relativa do ar após meia hora, com os dois ligados simultaneamente. Se eu tenho um que tira 100 e outro que coloca 600, eu vou ter no final de uma hora a retirada de 200 gramas, não, 400 gramas de água. Só que foi para meia hora, então eu tive uma queda de 200 gramas de água na forma de vapor, certo? Só que eu tinha quanto de água no início? Então, a massa de água no início é 800. E esse 800 equivale a quantos por cento da 100%? Depois de meia hora, perdeu, então ficou 600 gramas. E 600 equivale a X. Se você quiser meter na fórmula, a quantidade de água é 600. E a máxima, que é no 100%, é 800. X. 6 sobre 8, 6 sobre 8 é 3 sobre 4. 3 sobre 4, 75. No caso, 0,75 ou 75% de umidade relativa no ambiente. Tranquilo? Entendeu o que estava dizendo essa ruma de marmota aí? E tem, tira e bota em meia hora e o bicho é tanto e tanto. É interpretação, uma questão interpretativa. E na pressa, meu amigo, você não tem às vezes a paciência para sair montando as informações aqui do lado, não. Entendeu? Só isso mesmo. As questões elas podem se tornar difíceis por alguns motivos. Ei, mas respirou, né? Porra, é na chibata direto, né? Trabalha. Calma que a Zuzu não. A Zuzu tá em casa ainda, calma. Ixi, a gente faz depois. Calma, ei, respirou. 11, o pessoal ainda tá copiando a 11 ainda, calma. Por favor, né? Ah, obrigado. Da Unifopo. É porque é o seguinte, quando eu trabalhava numa escola aí, eu tinha uma piada que eu falava assim, gente, vamos fazer umas questões da Unifácil para começar a prova. A prova não, o dia de aula. Aí tinha as questões do ITAS, não, gente, apaga esse mita, bota um futebol do lado, você faz 5 minutinhos, tranquilo. Tá ligado? Eu tinha botado um desafio na turma lá, de assim, gente, vocês são muito inteligentes, mas eu quero mostrar uma questão muito difícil da Unifote, eu não consigo resolver. Aí eu não, nunca consegui. E ele sempre pedia, faz essa. Bom, eu sei fazer. Mas não é que é ruim, não.
Tipo isso. Mas tem umas que são impossíveis. Mas tem umas do Ita que são impossíveis mesmo. Tem, porque tem que ter as que você. Eu digo que essa questão do Ita é a questão que você faz para assinar o nome. Você começa daí. A 18 é, Clara? Vale. 18. O bom que é só apagar aqui. Qual o item da 11, hein? Que eu não coloquei ali. Item C, né? Que é isso daqui, ó. Legal. Chama ela para jantar, então. Porque eu respondi ela de maneira grosseira, ofensiva. Que ela falou assim, essa questão muito interessante. Eu falei assim, pô, leva ela para jantar. Pô. Que bom. Questão 18. Deixa eu ver se ela tá em português ou tá. Falta 12 minutos. Eu faço essa, a gente dá uma pausa, certo? Se vai ser uma pausa até a próxima quarta, eu vou decidir daqui a pouco, tá? Hã? Não tem outra aula, não. Não, eles só querem me escravizar até 8h30. E tu tá concordando nesse instante, eu concordo. Se fazendo, né? Questão 18. Questão da UFU. UFU é bom, hein? Em uma sala de aula, o professor de física, não é de química, é de física essa questão, acabou a questão. Um professor de física realiza o seguinte experimento. Ele enrola um pedaço de papel na forma de um canudo e dá uma fumada, não. E coloca atravessado um orifício feito na parte superior de uma garrafa plástica. Minha nossa. Fumaça sobe, fumaça desce. Certo. Em seguida, ateia fogo na extremidade do canudo que está do lado de fora da garrafa. É porque no de dentro é complicado, né? O que se observa como resultado é que a fumaça do lado de fora da garrafa movimenta-se para cima, enquanto que na outra extremidade do canudo, do lado de dentro da garrafa, a fumaça flui para baixo. Eu tenho a garrafa de plástico. Essa garrafa de plástico está fechada, pessoal? Só queria saber. Aonde que diz que está aberta? Ah, tá. Certo, mas isso sem tampa. Obrigado, 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 obrigado. O que é que eu tenho diferente da parte externa da garrafa e da parte interna da garrafa? Volume. A garrafa não está aberta? A pressão é a mesma, fora e dentro. Só que o volume é distinto, né, não? Né? Dentro da garrafa eu tenho um certo volume, fora eu tenho outro volume. Só que por mais que eu tenha a tampinha aberta, os volumes se conectam, né? E aí é que vem a lombra. Bora aqui. Um estudante que acompanhava o experimento fazendo TikTok faz as seguintes afirmações. 1. A fumaça, independentemente de estar do lado de fora ou de dentro da garrafa, possui densidade menor que a do ar atmosférico que a envolve. D de A sobre D de B é igual massa do gás A sobre a massa do gás B. Tive isso aqui ontem. Hã? Que gases são iguais? Não, calma. Eu estou falando, o gás aqui, no caso, é o é o ar atmosférico. E não o da fumaça dentro e fora. A fumaça é a mesma, certo? Só que o ar atmosférico é outro gás. Não, ok. Estou falando que é outro gás diferente do da fumaça. Hã? Não, fumaça, cheira fumaça, respira fumaça. Então pronto. Ei, ei, sem citar nomes, por favor. A questão fala assim, ó. Primeira afirmativa. Independente de estar do lado de fora ou do lado dentro da garrafa, o ar possui densidade menor que a do ar. Se a gente possui densidade menor que o ar, ele tem que sempre subir, certo? E por que que dentro da garrafa ele desce?
Vamos tá... A explicação teórica top. Vamos passar ao 1, certo? Não temos certeza sobre 1. Vamos olhar o 2. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce porque o ar atmosférico que entra pela abertura superior da garrafa, sem tampa, a arrasta para baixo. Ela é toda sonoplasta, né? Didática. Terceira afirmativa. Já não sabemos nenhuma. Mais densa. Eu tô tentando juntar artifício para convencer vocês disso. Se a densidade da fumaça é maior que a do ar atmosférico, ela tem que descer. Ah, isso aqui é cor difícil, cor de maluco. Mas deixa eu ler a terceira. Vai que Deus me disse assim, Adriano, fala isso, que eles vão aceitar. Não, acho que não. Terceira. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce por estar em temperatura próxima à do ambiente. E por ser uma suspensão de partículas, possui maior densidade que o ar atmosférico. Não, não é nem gangorra? Porra. Ó, eu aposto que essa questão, de novo, é uma questão de física, e a gente precisa de algumas informações físicas que a química não me dá e não dá para vocês. Mas o que acontece é o seguinte, ó. Aí eu vou dizer a resposta, né? Eu sou muito otário, né? Não faço nem ideia, porque é difícil aqui. E assim, ó. Se a fumaça está subindo, o que acontece? Vamos pensar nas possibilidades, certo? Vamos pensar nas possibilidades. Volume. Vamos ver o que a gente tem de fato concreto, dedutivo pela questão, certo? A ponta que está queimando é a de fora ou a de dentro? A de fora, certo? Então, deixa eu pensar um pouquinho por minhas pernas, com as minhas pernas. É um canudo que está pegando fogo, certo? A parte de fora, Deus está falando comigo aqui, Adriano, fala isso. O canudo tem um certo volume, não tem? Que é menor que o volume externo e menor que o volume da garrafa, né? É o canudo, né? Não é um cilindro? Calma, calma, jovem, calma. Você tá à frente. A garrafa aqui, ó. Pá, pô. Pera aí, calma. Isso que é assim mesmo. Isso que é tudo ridículo. Então tá pegando fogo aqui, né? Chamas. Uma chama bem Stranger Things, né? Chamas. A fumaça aqui, ela sobe. Se a fumaça sobe, eu tenho por obrigação de dizer que a densidade da fumaça é menor que a densidade do ar. Do ar com R maiúsculo, não é o argônio, né? Do ar. Então, isso eu posso garantir para vocês, que a densidade da fumaça, que tem partículas, é menor que a densidade do ar atmosférico, certo? Isso. Não, porque o mesmo ar que está na garrafa está fora da garrafa. A condição, se pá, é só volumétrica. Porque acontece o quê, ó? À medida que eu estou colocando, presta atenção, estou colocando um gás aqui dentro, essa garrafa não está cheia de gás? O gás ele vai entrar ou vai sair o ar atmosférico? E aí eu vou ter uma quantidade maior do ar, o da fumaça, do que do ar atmosférico aqui. E aí, por ter mais ar essa fumacinha do que o ar, eu tenho um ambiente com uma densidade diferente. Por isso que ele desce. Porque aqui o percentual, olha aí, o percentual da fumaça vai ficar maior do que o percentual de ar.
Logo, nesse ambiente, a densidade da fumaça é maior que a densidade do ar aqui dentro. Por isso que desce. A 1 já está errada. Acabou. Só deduções, certo? Porque parte vai escapar. Peraí, só um pensamento aqui que passou pela minha cabeça. Tá? Tá? Beleza. Alternativa 2 é o que está sendo o que eu falei. Tá? É porque o atmosfero que entra pela abertura superior da garrafa sem tampa arrasta para baixo. Eu acho que não. Eu acho que tá. É só a 3. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce por estar em temperatura próxima do ambiente e por ser uma suspensão de partículas por cima da densidade que é a atmosfera. Calma, jovem, eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Primeira é falsa, segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Letra E. Item. É. E aí, deixa eu só falar um negocinho com vocês aqui. Como eu disse, provavelmente é uma questão de física, a gente precisa de mais algumas informações, mas as poucas informações que a imagem nos deu, dá para a gente trabalhar dentro daquilo que a gente sabe. O volume de ar, a quantidade de ar atmosférico externo é muito maior do que dentro da garrafa. À medida que a fumaça está atravessando o canudo, ele vai preencher isso daqui e o ar atmosférico vai estar em menor quantidade. Então eu vou ter no momento mais fumoligem do que atmosférico. E aqui ele vai estar numa situação de densidade diferente, maior. E aí ele vai para baixo, certo? Faz. Se vocês querem ver um experimento que eu aprendi com esse colega meu, sobre pressão e sobre volume. Por exemplo, pede a mão de vocês, certo? A Raíssa já viu isso, porque eu já falei para ela, não sei se ela lembra. Pede a mão de vocês e coloque isso na frente da boca. Assopre com o biquinho. A temperatura que o seu assopro, seu ar sai, é geladinho. Agora assopre com a boca aberta. É quente. Por quê? Eu aumentei o volume tal mesmo, só que eu aumentei pressão, então fiz o quê? Temperatura. Aumentei diminuiu a pressão que o ar está saindo da minha boquinha. Até depois. Não sei, eu vou pensar e 7 mil anuncio para vocês de forma correta. Porque tem gases dois ainda que a gente não fez questão, entendeu?